equipe já tenho o Dr. Gustavo à minha espera. Bom dia, Dr. Gustavo Jesus, tudo bem? Doutor, temos muita coisa para pôr em dia. Verdade. Primeiro, para começar, aqui o seu livro, 300 mil anos de ansiedade. É verdade, Meu muito Deus, ano, não é? já andamos a sofrer há muito tempo. É verdade. Mas vamos falar de ansiedade, que é um tema que diz muito a muita gente que está lá em casa, que sofre de ansiedade, ataques de pânico. Portanto, hoje vamos perceber tudo com o Dr. Gustavo. Vamos ter aqui também alguém que se vai juntar a nós, que vai contar da sua experiência, mas para já mostrar-lhe a história da Gracinda, que também ela sofre de ansiedade. Eu sofro de ansiedade. Como é que vou ter um ataque de ansiedade? Basta eu começar a pensar num tema qualquer, ou qualquer coisa que tenho para fazer, ou qualquer coisa que me está ligeiramente a preocupar, para começar a fazer pensamento em rolo, tipo pescadinha de rabo na boca. O estômago sobe, o coração sai do sítio e dá um nó aqui. Eu continuo a respirar, mas eu não consigo respirar fundo, o ar não entra. Quanto mais consciência começo a ter que estou assim, menos controle consigo ter. Eu sempre fui ansiosa, agora sei que eu fui. Quando eu era miúda não se falava no termo ansiedade, falava-se no nervosismo. A ansiedade é aquela dor que aperta aqui dentro, no peito, que eu chamo de doer a alma. Uma das coisas que eu acho que despoltou isso em mim foi, desde muito miúda, o dar erros, dizerem que eu era burra, e só muito mais tarde, aos 20 anos, é que eu venho a saber que sou disléxica. Faço medicação todos os dias para a ansiedade, tenho SOS comigo e tento, depois, através de todas as outras técnicas alternativas, combater a ansiedade, mas não é fácil. Tenho um autocontrole muito grande, como sei que tenho isso, e a ansiedade e a depressão é conotada sempre como doença de quem não faz nada, um bocado estigmatizada. Eu acho que há um fator genético, estou convencida disso. O meu filho mais novo é ansioso, mas ansioso mesmo. Ansioso de ficar com as mãos geladas, a transpirar, a sofrer por antecipação. O mais velho consegue camuflar melhor a ansiedade. Temos mais pessoas ansiosas hoje, porque o trabalho, a luta do dia-a-dia, há muito mais gente ansiosa. É fundamental, quando a gente sente que há qualquer coisa que não está bem, não ter vergonha de dizer que não está bem, não ter medo, não ter vergonha, essencialmente não ter vergonha. Esta era a Gracinda e agora temos a Paula connosco. Olá, Paula, bom dia. Olá, Maria, bom dia. A Paula que já se estava ali a identificar com algumas destas coisas, Sim, certo? claro, sempre. Mas dizia a Gracinda a certa altura, a dizer que é uma doença de quem não faz nada. Sente esse estigma, Paula? Sim, hoje em dia já não tanto, mas também passa por nós, e esse é aquilo que eu sinto que é a minha missão de futuro. É mostrar, de futuro e de presente, Claro. é mostrar que nós conseguimos, dentro daquilo que são as nossas possibilidades, ter uma vida normal. Sei. Há dias em que não conseguimos, mas nos outros todos nós conseguimos. E isso é uma vitória, não é? É uma Já vitória por si. tremenda, mas é uma constante luta, um constante ter que provar aos outros e, maior parte das vezes, a nós próprios, Que essa é a parte mais que difícil nós do somos cálculo. capazes. Mas Dr. Gustavo, simples e como se estivéssemos a explicar a uma criança o que é a ansiedade. Antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui. E, aliás, muitas explicações desse género estão presentes no meu novo livro, 300 mil anos de ansiedade, que precisamente tem como objetivo explicar de forma simples uma coisa que é cientificamente rigorosa. Por isso, Mas ainda podemos bem dizer, é uma doença? Depende do tipo de ansiedade. Portanto, a ansiedade por si só não é uma doença. A ansiedade é um estado emocional, uma alteração, uma vivência do estado mental que é normal.
e por isso nós podemos dizer até que todos temos ansiedade. Não é por acaso que eu dei ao livro o nome de 300 mil anos de ansiedade, porque 300 mil anos é o tempo que tem a nossa espécie. O Homo sapiens tem 300 mil anos. E há uma descrição que faz aqui, Dr. Gustavo, que é aquela comparação com os antepassados. Imagine-se a andar na rua, escuro, e houve um barulho. E há aquele sentimento, não é? Sim, porque o nosso cérebro evoluiu durante dezenas de milhares de anos para ter mecanismos que nos protegem dos predadores, que nos protegem de uma situação de risco. E o mundo atual, no fundo, faz um rapto desses mecanismos que estão gravados no nosso cérebro. Ou seja, o nosso cérebro está programado para ter ansiedade, alerta, fugir quando há um perigo. Só que, no fundo, a ansiedade dos dias de hoje, sobretudo a ansiedade patológica, e eu já lhe vou explicar o que é a diferença entre normal e patológico, mas, sobretudo, a ansiedade patológica é quando estes mecanismos são, digamos, extrapolados para situações onde, na verdade, não há risco. E portanto, nós podemos dizer que há... Toda a gente tem ansiedade, todos nós já vivemos ansiedade. A ansiedade é um estado de alerta, de atenção... Mas porquê é que se é herdada dos nossos antepassados, que tinham que estar alerta porque havia animais, havia perigo e estavam constantemente alerta e tinham essa ansiedade em si, e consigo entender que geneticamente venha parar um bocadinho a mim. Porque é que a minha é diferente da Paula? Porque é que a Paula, nas coisas do dia-a-dia, algumas coisas não as consegue fazer? Porque a ansiedade, como eu disse, é um mecanismo que todos nós temos, mas depois há pessoas que têm uma propensão para uma desregulação dessa ansiedade. Ou seja, essa ansiedade deixa de ser proporcional àquilo que a gera e deixa de ter uma duração limitada e deixa de ser autocontrolada, vamos dizer assim. E passa a ser uma ansiedade demasiado intensa, demasiado duradoura ou desproporcional em relação àquilo que a causou. E a Maria pergunta quais são, no fundo, os fatores que levam a que isso aconteça. Porque é que algumas pessoas têm uma ansiedade que é patológica, que é descontrolada. E esses fatores são vários. Os genéticos são uns deles, não há dúvida, e porque a população, vamos lá ver, o genoma humano é muito variado e todos nós temos genes diferentes. Isto quer dizer que pequenas diferenças nos nossos genes, embora nós sejamos todos a mesma espécie, mas temos todos genes diferentes. Por isso eu tenho cabelo castanho e a Paula tem o cabelo de outra cor, eventualmente. Ou os olhos também é castanho. Este exemplo não foi muito bom. Mas vamos supor que tínhamos todos o cabelo diferente, os olhos diferentes, porque isso há variabilidade genética entre nós. E essa variabilidade genética também é responsável pelos comportamentos. Portanto, o comportamento humano também resulta de variabilidade genética. Isto quer dizer o quê? Há pessoas que têm um conjunto de genes que as torna mais propensas a ter ansiedade patológica e desregulada. E depois, há os fatores ambientais de vida. E aí, pessoas que têm uma propensão genética e depois fatores de vida, stress crónico, stress a vários níveis da vida, do trabalho, da família, acontecimentos de vida, isso, no fundo, conjugado com esta propensão, leva à perturbação da ansiedade. E a Paula consegue identificar de onde vem essa ansiedade? É assim, eu acho, se olhar para trás, eu costumo dizer, às vezes a brincar, hoje em dia leva-se a criança com determinados comportamentos ao pedopsiquiatra, ao psicólogo, todas essas... Antigamente, não é? Pronto, não é assim há tantos anos, mas há 40 anos, não é? Que eu tenho 45... A coisa era resolvida de outra forma, não é? Não era resolvida, portanto. Era agravada até. Porque eu costumo dizer, e com aquilo que eu vim aprendendo ao longo dos anos, com a formação que eu fui fazendo em coaching, em PNL, neste momento estou a trabalhar também experiência somática como uma especialista, porque fui encontrando soluções, também fiz psicoterapia, etc. Mas eu costumo dizer, na altura... Os meus pais fizeram o melhor que podiam com os recursos que tinham. A superproteção, que ao longo... Mas algum deles era ansioso? A minha mãe não era ansiosa, era extremamente nervosa e extremamente protetora. Porque isso depois pode passar... Sim. Passou e sempre com a necessidade de me... ou seja, sempre fui cobrada para ser a melhor. Tinha que ser melhor na escola, tinha que ser melhor comparativamente, por exemplo, com uma prima mais velha. Ela era sempre melhor a menina de casa, eu não era, então na escola foi onde eu tive que me aprimorar. Ou seja, tudo isto para reconhecimento externo, para ter a atenção e o reconhecimento familiar. Isso causa ansiedade. Mas lembra-se do primeiro momento? Claro. Como é que foi? Não, o primeiro momento que de facto me levou ao hospital, estava a tomar banho, eu tive um cancro em 2001 e em 2003, quando supostamente já estava tudo tranquilo, estava tranquilamente a tomar banho e comecei a gritar que ia morrer, que ia ter um AVC. Do nada? Do nada.
com o meu ex-companheiro, que me levou imediatamente para o hospital, assustadíssimo, e a partir daí começaram as idas recorrentes ao hospital. Mas fisicamente o que é que sentia? Porquê é que achava que ia morrer? Sensação de morte iminente. Palpitava, morrer. Eu ter uma perturbação psiquiátrica, portanto,
faz com que o reconhecimento da perturbação dure muito tempo. Portanto, uma das coisas que eu faço aqui no livro é tentar descrever quais são as características de uma ansiedade que é uma doença e que tipos de doenças há. A Paula falou-nos de vários tipos de ansiedade. Na realidade, falou-nos de pânico. Os ataques de pânico são aquelas crises de ansiedade muito intensas. É a ansiedade mais intensa que se pode ter e tem uma curta duração, cerca de 15 minutos, vamos dizer assim, e nesse momento é suposto a pessoa sentir a sensação de morte iminente ou de enlouquecimento ou de perda de controlo. Normalmente, os ataques de pânico podem surgir e, muitas vezes, o primeiro até é desencadeado por uma situação qualquer, mas a maior parte deles, a partir daí, são espontâneos e inesperados. Esse é que é o problema que leva a que depois que se desenvolva outro tipo de ansiedade, de que a Paula também falou, que é a agorafobia. Ou seja, é quando a pessoa começa a evitar espaços abertos, espaços com muita gente, praças, porque vai ter medo de não conseguir fugir ou obter a ajuda necessária no momento em que está a ter o ataque. Pois isto às tantas é um ciclo de... Eu já tenho ansiedade de vir a ter ansiedade naquele momento, aliás, que eu sei que me vai causar... A perturbação de pânico, aliás, é muitas vezes na linguagem comum designada de o medo de ter medo, que é tem medo de voltar a ter um ataque. Isso é uma coisa. Depois temos a ansiedade generalizada, que é outro tipo de ansiedade, que é uma ansiedade que a Paula também falou, que é uma ansiedade que é intermédia, em termos de intensidade, a pessoa não está gravemente ansiosa, embora possa ter elevações da ansiedade, mas em média é como se a média da sua ansiedade fosse mais elevada do que é costume nas pessoas. Portanto, tudo lhe gera um bocado de ansiedade. As contas lhe geram um bocado de ansiedade. As pessoas dizem, preocupas-te mais, não exageres, as contas pagam-se e tal. Quando dizem isso. Exatamente, claro. Portanto, tudo isto, no fundo, são diferentes tipos de perturbação de ansiedade, mas, no fundo, é preciso saber reconhecê-las para procurar tratamento. O tratamento é fundamental. Claro. E eu chamava a atenção exatamente para isso, porque o coaching, por exemplo, é muito útil para algumas situações de vida, porém, para o tratamento de uma perturbação... Exatamente. Portanto, a Paula... E a medicação também. Faço medicação diária, ando sempre com o SOS, exatamente, como falava, e está tudo bem. Porque às vezes dizem-nos, os medicamentos, devias deixar isso. E é isso que eu quero passar lá para casa, que eu leio muitas vezes, e há muitas vezes pessoas que me procuram, e aproveito para falar nesse meu projeto de futuro, não sei quando, mas está a começar a crescer, que é mesmo de ajudar mulheres. Eu sinto que essa é a minha missão. E é não deixarem que vos digam e nunca deixarem de tomar a medicação só porque acham que estão a ficar dependentes de alguma coisa. Não dizemos a um diabético para não tomar insulina. Não dizemos a um hipertenso para não tomar um comprimido da hipertensão. Então, porquê é que devemos dizer a um ansioso, a uma pessoa que está com uma depressão, para não tomar a medicação ou deixar de o fazer? E não há que ter medo de pedir para ela ser ajustada, não é? Porque demora tempo até chegar... E que não tenha que ser. Eu tenho a minha relação com o meu psiquiatra há muitos e muitos anos. Eu tomo a mesma medicação há muito tempo, às vezes até... Eu própria tenho a consciência que poderá até já não ter o efeito que tem, mas que me tranquiliza o facto de a tomar, está tudo bem. Não deixem de a tomar nunca. E a Maria diz essa questão que disse, que é não há que ter medo de pedir para ajustar. Eu até adoro que tenha dito isso, porque isso é uma coisa que eu luto diariamente para as pessoas perceberem. Não para a medicação se tiver um efeito adverso. Claro. Fale comigo e nós mudamos a situação. Não me estou a sentir eu. Isto está-me a deixar aqui meio zombie. Não é suposto. Então, mas não é suposto. Vamos ajustar. Fala novamente com o médico. E às vezes é preciso ajustar várias vezes até chegar à dosagem correta. O tratamento das perturbações de ansiedade é composto de várias componentes. A medicação é muito importante num grande número de pessoas e muitas vezes... Há situações em que é necessária cronicamente, noutras situações é só necessária durante o primeiro ano, durante os primeiros 2 anos, e depois, coadjuvantemente e igualmente importante, e em algumas situações até mais importante, a psicoterapia. Porque, repare, a pessoa que tenha ataques de pânico e que deixe de conduzir, vamos supor, a medicação não vai milagrosamente pôr a pessoa a conduzir. Portanto, o que acontece é que a medicação elimina os sintomas, mas é muito importante perceber que a medicação eliminar os sintomas não é o sinónimo de a medicação é uma bengala, que é uma expressão que eu detesto, que é olha, toma lá a bengalita enquanto não estás boa da cabeça. Não é verdade. A medicação o que faz é regularizar o funcionamento do cérebro para que ele funcione bem. Uma vez a funcionar bem, a psicoterapia tem a possibilidade de fazer treino de competências, ferramentas cognitivo-comportamentais e outro tipo de ferramentas. E é muito importante também perceber que há vários tipos de medicamentos. Porque esta ideia que a Paula falou de que há pessoas que acham que a medicação já está a perder o efeito. Eu queria chamar a atenção de que, exceto no caso dos ansiolíticos, os ansiolíticos são as benzodiazepinas, os calmantes, não é? Sim. Que são os únicos medicamentos em psiquiatria que vão perder o efeito. Exato.
Todos os outros medicamentos, sejam outros medicamentos utilizados para o tratamento da ansiedade, os antidepressivos e inibidores da recaptação da serotonina, que são muito conhecidos, falo também disso aqui, são medicamentos que não perdem o efeito, não causam dependência e, na maior parte dos casos, têm muito poucos efeitos adversos. Mas, como diz a Maria, se há efeitos adversos, falem com o médico e peçam: eu não vou tolerar este efeito adverso, eu quero fazer outro tipo de tratamento. E rodear-se de pessoas que também entendam aquilo que estão a passar, porque acredito também muita gente se afaste porque não sabe lidar ou porque perdem a paciência, porque não entendem. É uma seleção natural dos amigos e da família, que é espetacular. Que é espetacular. Paula, gostei tanto de a conhecer. Eu também, Maria. Mesmo, foi muito gostei gosto. mesmo. Acho que tenho que cá voltar. Tenho que cá voltar os dois. Porque acho que este tema não se esgota e acho que já agora, é importante. Se puder fazê-lo, é um projeto que eu estou a começar, porque eu tenho a minha vida profissional de muito sucesso, graças a Deus, numa empresa de renome, mas tenho de contribuir para que outras pessoas, como eu, possam ter uma vida tão feliz como eu tenho nos últimos anos. E ajudar as mulheres. E ajudar as mulheres. Portanto, no Instagram, Paula Abreu Ser Mulher. Paula, quando estiver aí mesmo com força no projeto, venham cá falar sobre ele. Está bem, Maria. Fica para Tem que ir. Receba uma cópia do meu livro. Muito obrigado. Espero que goste. Obrigada. Vou gostar, sim, vou ler. Espero que seja útil para si e para quem o ler. Acho que é útil para qualquer pessoa. Está aqui a dica: 300 mil anos de ansiedade, Dr. Gustavo Jesus. Obrigado. Mas agora tem